Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com a gastroenterologista, professora doutora Cristina Mello Rocha. Inscreva-se no nosso site istoemanaus.com.br e no canal do YouTube e deixe o seu joinha. Assim você vai receber todos os vídeos em primeira mão. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, nosso SBT tão falado. Aí hoje, primeiro lugar de audiência, porque o SBT hoje enveredou por um caminho muito legal, onde nós temos o esporte. E o esporte é saúde, gente. O esporte é vivência, é confraternização. Então, o SBT hoje, em primeiro lugar, nossos parabéns, e nós nos orgulhamos muito de estar neste canal. Hoje, com a honra e o prazer de estar no consultório da professora doutora Cristina Mello Rocha, que é gastrohepatologista. Este assunto é muito importante, porque nós que vivemos num lugar quente, nós que vivemos num lugar onde se come muito, onde se bebe muito, vocês vão saber os problemas de fígado. Doutora Cristina tem o seu consultório no edifício Crystal Tower, sala 306, WhatsApp 991520878. Doutora, muitíssimo obrigado por nos receber. Hoje a gente sai do nosso convencional cenário. Por quê? Porque médico é complicado. O médico ele tem os seus minutos extremamente contados. E hoje a gente está aqui porque ela desfez a agenda dela com muitos pacientes para poder nos receber. Mas o mais importante, como diz o nosso cinegrafista Samuel Pimentel, hoje não é uma entrevista. Hoje nós vamos fazer aqui uma mini consulta. Por quê? Nós gostaríamos de fazer uma consulta toda, sim, mas como a gente não tem esse tempo todo, nós vamos fazer o possível de passar algumas informações que o povo precisa saber. Doutor, então, nosso fígado, como é que funciona? Interessante. Primeiro agradeço o convite, a oportunidade de trazer informações, sobre o bom funcionamento do fígado, até porque, Edson, a gente entendendo como é que o fígado funciona bem, quando ele não funcionar ou funcionar parcialmente, a gente vai ter o alerta para entender que é necessário ali algum cuidado, alguma investigação sobre algumas doenças do fígado. Então, realmente, nós temos um cenário aqui, algumas situações mais regionais que fazem com que a gente precise falar um pouco mais sobre as doenças do fígado. Os problemas do fígado, doutora, quais são os mais comuns? O que é que a senhora tem muito no seu consultório? Então, no dia a dia, há uma demanda crescente, não só aqui no Amazonas, mas no Brasil, no mundo ocidental, que é a situação da gordura no fígado, o achado de esteatose. Isso até que ponto ele prejudica o organismo como um todo? Na grande maioria dos casos, o funcionamento do fígado, ele não é afetado pela presença de gordura, mas tem ali uns 10 a 15% daqueles pacientes que têm gordura no fígado, que essa gordura vai chegar a ponto de inflamar e ao longo dos anos poder afetar ali, gerando uma cicatriz, uma fibrose, afetando então o funcionamento adequado do fígado, Mas é importante a gente entender também como é que o fígado funciona, Vamos lembrar que o fígado é um órgão muito grande, de 1,5 kg, localizado dentro do abdômen, e ele é uma espécie de um filtro, um laboratório, onde tudo que a gente ingere, tudo que a gente, então, nossos alimentos, nossos medicamentos, passam primeiramente pelo fígado, é o primeiro stop, a primeira parada ali. E, então esses alimentos e medicamentos vão ser processados. O fígado é particularmente útil nesse processamento do açúcar, das gorduras, das proteínas que a gente ingere. E ele forma, Edson, umas espécies de tijolos, Sim. O fígado vai trabalhar como uma fábrica, E esses alimentos vão servir de fonte de energia para a gente ao longo do dia. Então, se a gente se alimenta, o fígado processa essas substâncias e estoca na forma de energia para a gente usar ali ao longo do dia,
E o fígado também ele produz uma proteína, que é chamada albumina, que trabalha dentro do nosso organismo levando substratos de um local para outro. Então ele é muito útil também nessa função. Ele ajuda também a gente a evitar intoxicações, né? Então ele bloqueia substâncias possivelmente tóxicas para o nosso corpo quando a gente ingere através de um alimento ou ingere através de um excesso de medicamento. Ele pode bloquear aquele medicamento, aquele alimento que seria tóxico para o nosso corpo. Então ele tem essa função. Ele também, o que ele pode fazer? Eliminar excessos desses nutrientes, desses alimentos que foram tóxicos. Então, por exemplo, ele consegue eliminar uma determinada quantidade de álcool que a gente pode ter ingerido, que é potencialmente tóxica para o nosso corpo. Ele pode eliminar um excesso de colesterol através da bile, né, que é formada a bile dentro do fígado, armazenada na vesícula e é liberada então para o intestino. E o fígado também é um órgão imunológico, é um órgão de defesa, de barreira. Ele que faz esse contato imediato com o nosso intestino, que tem várias bactérias, né, vários patógenos, vírus que a gente ingere ou entra em contato. E o fígado funciona então como a primeira barreira, protegendo, né, o restante do corpo de patógenos possíveis ali que estejam presentes no nosso intestino. Então tem várias funções o fígado, né? Entendendo o funcionamento, a gente vai saber quando não está funcionando para procurar ajuda. Lembro a vocês que a doutora Cristina tem o seu consultório no edifício Crystal Tower, sala 306, e o WhatsApp para contato 991520878. Doutora, a gente ouve-se muito falar, e é muito comum dizer, não, popularmente a esteatose seria a gordura no fígado. E a gente vê um número muito grande de pessoas com isso. Como é que isso chega no nosso organismo, através de quê e como combater? Exato. A esteatose é uma causa, né, que a gente falou, crescente de acometimento, uma causa crescente de doenças do fígado. Ela vem muito relacionado ao nosso estilo de vida, né? Então nós estamos cada vez ingerindo mais alimentos e nós estamos cada vez mais sedentários também, nos movimentando muito. Então esse desequilíbrio, quando a gente ingere mais do que a gente precisa, né? Então a gente gasta menos ao longo do dia, leva a uma sobrecarga ali de açúcar, uma sobrecarga de gordura. E esse excesso de açúcar, de gordura, ele vai ser então armazenado no nosso corpo, dentro do fígado, dentro das nossas vísceras, assim também como embaixo da nossa pele, no tecido de gordura, né? E essa gordura dentro do fígado, Edson, é quando surge ali uma problemática. É muito comum, a nossa estimativa aqui no Brasil é que 1 em cada 3 adultos esteja com gordura no fígado, né? E a gente ouve falar, mas todo mundo tem. Está bem frequente, né? Não é com todo mundo, mas uma boa parcela da população tem. E uma boa parcela, então, desses 30% da população, 15%, essa gordura ela vai se tornar inflamatória ao longo dos anos, né? Então ela vai inflamando, vai gerando cicatrizes. E essas cicatrizes dentro do fígado é que afetam, né? Podem afetar o funcionamento do fígado ao longo do tempo. Então, a gente se previne como? Evitando o excesso, né? O excesso de alimentos, se alimentando à medida que a gente vai gastar, né? Os alimentos são nossa fonte de energia, então a gente deve fazer a ingesta à medida que a gente for necessitar desses alimentos. Ter cuidado com o tipo de alimentação também, então procurar alimentos mais saudáveis, alimentos mais descascáveis, né? E menos empacotados, ou seja, um alimento mais natural, com menor teor de gordura, menos frituras, menos farináceos, né? A farinha de trigo branca, a gente ter um consumo ali limitado desse alimento, não é retirar, mas evitar um consumo diário excessivo, né? Doutora, e procurar gastar mais essa energia que a gente gere. A gente eu sempre faço esse questionamento, principalmente a classe médica, cobra-se muito numa alimentação saudável. O que nós entendemos por uma alimentação saudável? É aquela que você não tem esses nutrientes, que são as gorduras saturadas, as gorduras trans, enfim, os sódios em excesso. Mas cada vez mais nós estamos caminhando
para a industrialização do nosso alimento. Exato. Porque não há incentivo para que o povo, para que as pessoas vão para suas casas, aproveitem um pedacinho de terra e planta a sua hortaliça, planta a sua verdura, os seus legumes. Então, cada vez mais, nós caminhamos para essa alimentação industrializada. O que a senhora diria como hepatologista? Então, é notório, né, que essa alimentação industrializada e há muito interesses, né, financeiros por trás disso. Mas através da educação, dessas conversas, desse momento aqui, né, da gente estar podendo compartilhar essas informações com o público. Espero que não fique só nesse. Espero que sim, obrigada. Então é a gente fazer esse alerta, né? Ter a nossa hortinha caseira, né? Procurar mais o mercado, procurar mais as feiras, ter esses alimentos no dia a dia, ter uma rotina que permita essa frequência à cozinha, né? O hábito de cozinhar, né? Ter esse hábito, colocar isso nos nossos filhos, ensinar para eles também, que tem estudos que mostram que quem sabe cozinhar, quem frequenta a cozinha, a família que frequenta a cozinha, tem uma alimentação mais saudável. Então passa por isso também. Comendo, né? Sabe o que está comendo. Bom, quero salientar que a doutora Cristina, além de uma excelente profissional, professora da universidade, doutora, ainda é um ser humano da melhor qualidade, porque tem dentro de si, gente, uma essência que as pessoas estão perdendo, que é o humanismo. Isso nós precisamos muito no nosso dia a dia. E a doutora Cristina, além de extremamente simpática, é uma pessoa dotada de muito boas coisas e motivo pelo qual o Isto é Manaus está aqui. Doutor, vamos só fazer um intervalo comercial e vamos voltar falando ainda dos problemas dos fígados e também